sala de visita. Dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre a metodologia Liga pela Paz, eu converso agora com quem conhece o universo da escola. Com 27 anos de experiência no magistério, a professora Isabel Ribeiro Ramborg faz parte da equipe que implantou a metodologia na escola Hermínia Gugliano, aqui em Ribeirão Preto, na Vila Tibério. Muito bem-vinda. Obrigada. O que você conta pra gente como experiência, como resultado positivo dessa metodologia? Bom, só tem resultados positivos, graças a Deus. Eu disse que há pouco tempo que tudo é no longo prazo. Não espere que a escola tudo é a mil maravilha e tudo corre muito bem e nada acontece. Convivemos com crianças, com famílias, as crianças têm suas histórias e elas vêm carregadas dessas histórias. São diferentes? Na sala de aula, cada um é um, o professor tem seus problemas familiares, ele vem para a escola. Então, a metodologia, ela serve como um suporte, tanto para o professor quanto para o aluno. E é algo que tem que ser permanente. Nós estávamos ouvindo o professor Araújo falar há pouco tempo, né? Não é algo que você começa e termina. Ela é um aprendizado para a vida. Então, o professor tem que ser preparado e o aluno também. E os frutos disso é um melhor relacionamento e consequentemente, uma melhor aprendizagem. Porque uma criança que está melhor resolvida emocionalmente, que sabe lidar melhor com as suas emoções, consequentemente essa criança aprende melhor as demais disciplinas. Então, essa é a nossa expectativa, porque quando você está na escola, você pensa na criança, você não pode pensar nela como um ser assim, agora ela é minha, ela está na escola, daqui a pouco ela vai para casa, mas ela continua sendo uma criança, então ela aprende ali a lidar com as emoções, ela leva isso para o cultivo no lar, ela leva isso para casa. Então, e aí estão os frutos, porque ela aprende a lidar com isso, ela sabe os momentos de falar, ela consegue muitas vezes. A metodologia, ela tem ela é composta, né, por vários aspectos. Então, primeiramente, tem a parte do material pedagógico, e esse material, o professor desenvolve com a criança várias atividades. Uma delas se chama Painel das Emoções. E a criança, ela coloca num painel como ela está se sentindo, através de uma carinha. Então, ela põe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está angustiada. Ela consegue identificar essa emoção. Mas identificar essa emoção já é algo muito grande, muito importante. Então, às vezes, e eu posso dizer assim que eu trabalhei 1 ano com a metodologia na sala de aula e depois eu fui para a coordenação. Acompanho agora, né, a todas as salas. Mas na minha sala ficou um exemplo muito legal de uma criança que chegou na escola e colocou o painelzinho das emoções, ela pôs uma carinha triste. E nesse momento o professor dá liberdade para essa criança, se quiser falar, porque está triste, se não quiser, fique calado. E ele ficou muito calado e depois de um tempo ele disse que então ele queria falar, que a carinha triste da semana toda é porque ele ia ganhar um irmão. E ele estava muito triste. Olha que conflito para ele isso. E aí, quando ele expõe isso, o outro começa a contar a experiência dele, que isso era muito legal, isso... E aí, passou, e aí ele foi melhorando. Aí passou 1 dia, 2, e ele foi mudando a carinha. E aí ele já estava feliz. Então, outras vezes, eles colocam que eles estão com inveja, com ciúme, e tem que ter um tempo para ouvir se ele quiser falar isso, para ele aprender a lidar com isso, sabe? Ninguém tem tempo para essa criança. E essa criança, através desse programa de vocês, essa metodologia, ela aprende a gerenciar também esse conflito existencial dela dentro de casa? Porque vocês estão na escola preparando a criança, mas quem está preparando os pais dessa criança? Não é? Como é que vocês administram, como é que vocês fazem a gestão disso, de escola e família? Até o ano passado, nós fazíamos apenas assim. Os pais sabem do trabalho, então nas reuniões de pais a gente sempre expõe, né, o que está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado. Mas a partir desse ano, a gente, em parceria com a inteligência relacional, nós iniciamos uma formação para as famílias. Então, a cada 15 dias, são 8 encontros e nós estamos desenvolvendo um trabalho com as famílias. E assim, a nossa experiência, já tivemos 2 encontros, todos foram convidados, o professor Araújo fez uma palestra belíssima na escola e foi muito interessante no primeiro encontro que eu participei, que eu vi, porque ela é pautada em 3 pilares, que é o perdão,
a autoestima e o diálogo, o trabalho com as famílias. E as pessoas não estão acostumadas a dar um abraço, a perdoar, a pensar sobre isso. E a criança está vivendo isso na escola, porque na escola tem várias atividades e uma das atividades quer dizer saber perdoar, saber pedir desculpas, e aí a tolerância, né? Cuidado com o outro. Você não está bem, mas você quer falar o que você está sentindo? Então, a partir do momento que esse trabalho é feito na escola, ele tem que ter um acompanhamento. Então, esses pais estão sendo respaldados. Foi um convite, estão participando os que podem nesse momento, mas assim, numa expectativa muito importante, porque a gente tem percebido que vai dar bons resultados. E como o professor é preparado? Então, aí vamos voltar na metodologia. Primeiro, eu disse a você que a gente trabalha com material pedagógico fornecido, né, pela inteligência relacional. A segunda parte é a sensibilização e a formação desse professor. Então, a escola está em constante mudança. Chega professor novo todo ano, alguns professores saem. Então, é muito interessante, no primeiro momento, logo no início do ano, antes que comecemos o trabalho com as crianças, esse trabalho é feito com os professores. Então, o pessoal, né, a equipe da inteligência relacional vem à escola e a gente faz um dia, é uma formação grande, é longa, 8 horas de formação. E nessa formação, o professor se apropria daquilo que ele vai trabalhar e ele também é sensibilizado. Eu brinco que naquele dia o professor compra a ideia do trabalho. Sim. Porque o trabalho é tão bem feito, ele é feito com tanto amor, ele transmite, porque a gente só faz aquilo que a gente acredita. E o professor também. Se o professor não acreditar, ele não vai desenvolver esse trabalho legal, por mais material pedagógico, por mais recursos que você tenha. Então, esse primeiro momento, que é a sensibilização e que é a formação do professor, eu falo que esse dia o professor ele compra aquela ideia, porque o trabalho é muito interessante. São dinâmicas, é todo um respaldo que você fala, poxa, mas realmente a sociedade precisa disso, os nossos alunos precisam disso. Não basta ensinar, como o professor sempre diz, o professor Araújo sempre insiste, não basta ensinar a linguagem e matemática e as emoções, onde ficam? E a maioria dos nossos problemas estão lá. Aquela criança muitas vezes tem dificuldade na aprendizagem, não porque ela tem algum déficit ou algum problema mais assim clínico, algum problema mais sério, mas porque ela não está sabendo lidar com os conflitos. Às vezes ela não sabe lidar com o que ela está vivendo em casa, ou às vezes ela não está sabendo lidar com o que vive na escola. Então esse professor é preparado para isso. Para identificar isso também. E também para saber ouvir. E também para desenvolver esse trabalho, porque esse trabalho ele requer estudo. Ele requer que você saiba o que você... É assim como você tem que se preparar para uma aula de língua portuguesa, para uma aula de matemática, você tem que preparar para uma aula com as emoções, porque senão o aluno fala e você desmonta. Você não tem a menor condição de apoiá-lo, então você tem que saber como conduzir. E na formação... É um trabalho árduo para o professor, né? Porque tem que lidar com a própria emoção, com a emoção do outro, né? Cada criança vem com a sua carga de conflito, com a sua emoção, eles se movimentam de formas diferentes, né? Também, o professor também vem com a sua carga. Sim, exatamente. Então, é assim, simples assim, né, Isabel? Nada é simples. E você, 27 anos, né, de magistério, conhece bem o universo das escolas, né, o cotidiano, o surgimento de tantas tecnologias, de tantos desafios e tal. O que essa metodologia Liga pela Paz apresenta de inovador em relação a todos os outros programas que você com certeza já conheceu? E conheci muitos, porque eu brinco que a gente, desde que chega, eu sempre fui professora na rede pública estadual. E muitas metodologias passaram por nós. Assim, agora é a hora disso, depois daquilo. Qual é o diferencial? Nunca se pensou em lidar com as emoções e ser preparado para isso. Então, eu estava te dizendo que o professor ele recebe uma formação, uma sensibilização. E aí ele tem também, além de um acompanhamento, um respaldo, um suporte do pessoal da inteligência, que tanto fisicamente, pessoalmente, eles vão à escola, mas também através da internet, através do telefone, se for preciso, eles têm também um ambiente virtual de aprendizagem, que é a formação continuada. Então, esse professor ele tem condições de ir se preparando, fazendo um curso em casa, no momento que for melhor, para ir tendo maior respaldo para lidar com isso. Então, o diferencial da inteligência relacional, o diferencial desse trabalho é o lidar com as emoções.
eu percebi isso em meus anos de magistério, e quando a Liga chegou na escola, eu abracei assim, eu digo que eu abracei com os 2 braços, eu quis muito, porque eu já tinha percebido através da minha experiência que a maior conquista para a criança era o afeto, que se a classe sempre rendia mais. A partir do momento em que você abraçava, em que você tinha um clima harmonioso dentro daquela sala de aula, é como se assim tudo caminhasse melhor, é como se a aprendizagem fosse melhor, porque aí o pai também confia em você. Aquele pai olha e fala, não, essa professora quer bem meu filho, ela sabe, né? Então eu já tinha percebido isso, eu só não tinha conseguido encontrar nada. Foi quando a gente encontrou a metodologia da Liga pela Paz. E eu disse assim, é um trabalho difícil, e por isso eu defendo tanto, por isso eu amo tanto o trabalho. Não vou dizer que é fácil, nem para o professor, nem para a criança, né? Mas é algo que a gente caminho. É um caminho, estamos construindo e que é a solução para uma sociedade melhor. O que adianta você depois ir fazer uma terapia, se houver condições para isso, porque nem sempre há. Em muitas situações não há nem espaço para isso. Mas o que adianta depois se você não aprendeu? Então, é como uma casa. Qual é a parte mais importante da casa? É o alicerce. Ela bem alicerçada, a decoração depois fica legal, né? Aí você muda a decoração. Então, eu acho assim, isso tem que iniciar nos anos iniciais mesmo, tem que iniciar quando essa criança chega na escola. Aprender a pedir perdão e a se desculpar. E esses valores, eles têm que ser colocados para a criança enquanto ela é pequena, porque depois ela vai cultivar. Agora, depois que já perdeu o respeito, depois que já não dá mais importância, o caminho é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Então, por isso eu acredito tanto, porque eu vejo os nossos pequenos, e nós lidamos com uma faixa etária de 6, eles chegam até às vezes antes dos 6 anos, até os 11 anos, né? Normalmente, crianças do 1º ou 5º ano. E aí, a gente, sábado, a gente fez uma comemoração na escola, pelo jubileu, 50 anos da escola, e o festival de dança nós fizemos uma apresentação de danças circulares. E o que é a dança circular? Ela está na metodologia, ela é um recurso na Liga da Inteligência Relacional, na Liga pela Paz, e a criança dança várias músicas, quer dizer, ela trabalha através do lúdico, né, através da dança, o que ela aprendeu em sala de aula, o cuidado, o respeito. Eu estou de mão dada com meu amigo, se eu andar depressa, eu vou machucá-lo. Se eu pisar no pé, também vou. Então, é muito interessante. E aí nós convidamos no final, a escola tem 600 alunos, e nós convidamos todos os alunos que estavam presentes para uma dança, que é o Somos Iguais. E diz o seguinte, que apesar de sermos todos diferentes, viemos de outros chãos, eles brincam, né? A música diz assim, mas nós somos irmãos e é preciso saber conviver. O sol está lá para todos, olhe para o céu, né? E veja a lua lá. Então, quer dizer, é para todos isso. E aí, através disso, é que a gente tenta trabalhar um pouco com essa criança, talvez assim, bem diferente do que ela encontra na rua. Isabel, você não acha assim, um pouco maluco, essa ideia da gente pensar que coisas tão básicas do relacionamento humano, que precisa ser ensinado, não é? Aonde é que está o erro disso tudo? Onde nos perdemos? Exatamente, onde é que a gente se perdeu nesse processo todo? Mas eu acho que a correria, o dia a dia, temos muito, às vezes um pai chega para eu agora na coordenação, atendo muitos pais, e às vezes um pai, uma mãe chega para mim e diz, eu não sei por que ele está dando trabalho, eu dei um tablet a ele. E eu digo, mãe, você já sentou e conversou com seu filho? Faz a tarefa ao lado dele, senta junto com ele. Sabe, isso é o papel dos pais. É educar, né? O resto é criar, né? Exatamente. Criar é fácil. E aí fica aquela frase, né? Criar, basta que você lhe satisfaça as vontades. Agora, educar dá muito mais trabalho, é um desafio. Então, nos perdemos quando os pais acharam que bastava você colocar diante de uma tela de computador ou de TV ou de um tablet e dizer, não, ele está dentro de casa. Mas a criança precisa de família, precisa de alguém que cuide, precisa de zelo. E isso só não tem máquina que faça. É de cada um, né? Então... Isabel, para a gente finalizar, qual a sua mensagem para o educador brasileiro em relação ao enfrentamento da violência na escola? A mensagem é que o nosso trabalho não é fácil.
O trabalho do educador, ele é muito árduo e a gente tem que fazer, acima de tudo, com amor. Porque tudo que você faz com amor, pode até ser que no primeiro momento a gente não vai atingir o objetivo esperado. É um trabalho lento, no longo prazo, como eu já disse. Mas feito com amor, se você se prepara, a gente atinge, a gente alcança, a gente chega lá. Muito obrigada. Então esse é o nosso desafio, gente. Acabo de conversar com a professora Isabel Ribeiro Ramborg. E continue com a gente, porque tem mais sobre essa metodologia, a Liga pela Paz. Eu espero você não saia daí. Sala, sala.